Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Em artigo estabelecendo uma correlação entre o druidismo e o espiritismo, publicado no número de abril de 1858 da Revista Espírita, Allan Kardec argumenta que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3 e o empregavam especialmente, como mostram a maioria dos monumentos gauleses, para a transmissão de suas lições que, mediante esse corte preciso, mais facilmente era gravada na memória. Realmente é muito interessante a formulação de conceitos através das chamadas tríades, como reproduzido na matéria em que Kardec emite a referida avaliação há pouco citada. Os exemplos selecionados por ele incluem algumas tríades sobre Deus e o universo, os 3 círculos e o círculo de Abrede, embora a literatura dos bardos, pessoas encarregadas de transmitir conhecimentos de forma oral através de poemas cantados, o equivalente aos chamados trovadores da história, tenha propagado enorme quantidade de aforismos do mesmo gênero, relativos a todos os ramos do saber humano, como ciências, história, moral, direito, poesia, entre outros. Vejamos alguns exemplos de como são facilmente assimiláveis conceitos através das chamadas tríades. Deus e o universo. Primeira, há 3 unidades primitivas e de cada uma delas não podia existir mais que uma. Um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda a posição. Segundo, 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas: toda a vida, todo o bem, todo o poder. Terceiro, Deus é necessariamente 3 coisas: a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder, e de cada coisa não poderia haver parte maior. 4. 3 coisas Deus não poderia deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve realizar o bem perfeito. 5. 3 garantias do que Deus faz e fará: seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito, pois não há nada que não possa ser efetuado, que não possa tornar-se verdadeiro e que não possa ser desejado por atributo. Algumas tríades sobre os 3 círculos. 12. Há 3 círculos de existência: o círculo da religião vazia, cegã, exceto Deus. Não há nada vivo nem morto e nenhum ser que Deus não possa atravessar. O círculo da migração, Abrede, onde todo ser animado procede da morte que o homem atravessou. E o círculo da felicidade, Gwynfydd, onde todo ser animado procede da vida que o homem atravessará no céu. 13. 3 estados sucessivos dos seres animados: o estado de humilhação no abismo, Anunf, o estado de liberdade na humanidade e o estado de felicidade no céu. 14. 3 fases necessárias de toda existência em relação à vida: o começo em Anunf, a transmigração em Abrede e a plenitude em Gwynfydd. E sem estas 3 coisas, nada pode existir, exceto Deus. Algumas tríades sobre o círculo Abrede. 15. 3 coisas necessárias no círculo de Abrede: o menor grau possível de toda a vida e daí o seu começo, a matéria de todas as coisas e daí o crescimento progressivo, o qual não se realiza no estado de carência, e a formação de todas as coisas da morte, daí a debilidade das existências. 16.
3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente pela justiça de Deus: o socorro de Deus em Abrede, porque sem isso ninguém poderia conhecer coisa alguma, o privilégio de participar do amor de Deus e o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus enquanto for justo e misericordioso. 17. 3 causas da necessidade do círculo de Abrede: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário, e o citrol, o mau espírito, e para libertar-se de drug, o mal. E sem esta transição de cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. Em meio às suas análises comparativas, Allan Kardec comenta: por meio de que conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece após a morte alcançar um modo superior de existência? A resposta dada a esta pergunta pelo cristianismo é de todos conhecida. É com a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver no íntimo de sua substância as forças da humildade e da caridade, únicas, eficazes e meritórias aos olhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, diz o Evangelho, bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última. Conforme suas lições, a alma eleva-se na escala das existências com a condição de, pelo trabalho sobre si mesma, fortificar a própria personalidade. E este resultado ela o obtém naturalmente pelo desenvolvimento da força de caráter aliada ao desenvolvimento do saber. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.